Então, a partir de agora, já estamos gravando a nossa primeira semana do ambiente remota, com o tema Meio Ambiente e Responsabilidade Social, nossa conferência de encerramento com as terceiras séries e demais participantes, beleza? Tia Ilza, a senhora. Vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a participação de todos os alunos que se fazem presente hoje aqui na nossa videoconferência e aos professores também, ao nosso diretor que está aí nos prestigiando com a sua presença, né? E também dizer para vocês que essa programação ela foi feita especialmente para essa semana, porque essa semana a gente está comemorando a Semana do Meio Ambiente, e seria realizado um evento na escola, já havíamos até feito toda uma programação voltada para isso. Porém, como a gente teve que pausar as nossas aulas por conta dessa pandemia, a gente resolveu sintetizar esse evento numa forma remota para oferecer para vocês, né? Não deixar de oferecer, né? Esse conhecimento acerca dessas ações que são desenvolvidas aí por nós no meio ambiente e tentar conscientizar também, né, acerca delas. O nosso foco, né, em trabalhar com a questão do meio ambiente é para despertar também nas pessoas, né, a questão da responsabilidade social, que também é um tema que está inserido nos eixos, né, que a gente está trabalhando essa semana. Então, assim, no primeiro momento, a gente relembra, né, para alguns alunos que aí estão, né, que a gente dividiu por temas e por turmas, né, para ser trabalhado de uma forma mais específica, e também porque os alunos e professores estariam aí entrando em os professores estariam aí disponibilizando para os alunos esse material a respeito desse tema que ficou, os primeiros fundamental, primeiro ano e médio. Todos esses temas estão relacionados com o meio ambiente, né? E a gente trabalhou separadamente. Hoje a gente vai trabalhar a questão do efeito estufa, né? Encerrando aí o nosso evento. Mas, primeiramente, a gente gostaria de relembrar para vocês, né, algumas coisas sobre o nosso meio ambiente, né? A gente trabalhou com desmatamento, com reflorestamento, trabalhamos com questão de usos de agrotóxicos, né? Trabalhamos também com a questão do lixo, com os outros professores nas séries anteriores. E agora a gente vai trabalhar com o efeito estufa. Vamos começar agora a falar do meio ambiente. O meio ambiente, né, o espaço em que a gente vive, né? Muitas das nossas ações contribuem, né, para que haja, né, a degradação do nosso meio ambiente. O meio ambiente é muito importante para a sobrevivência dos seres vivos em nosso planeta, né? Por isso, devemos cuidar e preservá-lo para a sobrevivência de todas as espécies, inclusive a nossa, né? E, embora eles sofram diariamente com as ações maléficas do ser humano, podemos ajudá-los no processo de restauração contínua de forma mais acelerada. Ou seja, a gente se beneficia muito do que a natureza nos oferece, mas em troca a gente não faz muita coisa, né? São muito poucas as pessoas que se importam com esses danos que a gente causa para o meio ambiente diariamente, né? Aí a gente tem a questão de troca de benefícios. O que a natureza nos oferece, a gente também tem que retribuir. E muitas das vezes a gente só quer para a gente retribuir que é bom, nada, não é isso? Aí tem algumas ações que a gente promove aí no meio ambiente que contribui para esse desequilíbrio desenfreado que a gente vem causando aí no meio ambiente. Não é mesmo, professora Tamires? Isso, pode passar, Paula. Então, ações maléficas provocadas pelo homem no ambiente. Então, destruição da camada de ozônio, aumento da incidência da chuva ácida, poluição de águas, de rios e oceanos, que é o que que todos nós mais vemos em televisões ou até mesmo no ao vivo, né? Os rios poluídos, as praias poluídas, né? Poluição do ar, derramamento de petróleo no mar, aumento do efeito estufa e o aquecimento global. Pode passar, Paula.
e intensa utilização de plásticos e vidros, vasta utilização e extração de petróleo, queima incontrolável de combustíveis, descarte inadequado de produtos como pilhas e baterias usadas, descarte de resíduos industriais em rios e produção excessiva de fumaça por indústria. Então, isso tudo, como que a Ilza já falou, né? Isso faz com que acabem com o meio ambiente, né? Cada dia mais vai acabando, se bem que o meio ambiente ele se reconstrói muito fácil, porém, quanto mais a gente polui, quanto mais a gente faz isso tudo que eu acabei de falar, vai acabando com o meio ambiente, não é isso? É isso mesmo. E assim, são ações que a gente diariamente está desenvolvendo, às vezes conscientemente, às vezes inconscientemente, né? Quando você joga um papelzinho de bala no meio da rua, você está contribuindo para isso, né? Você acha que não? Porque quando a gente para pensar, como o Tamires falou, o meio ambiente, ele tem todo um sistema de ciclos. E o que nós fazemos, os resíduos, se nós não fizermos essa parte do ciclo de reaproveitamento, reutilização, reciclagem, eles vão continuar ali na natureza esperando um longo tempo para poder ser, né, consumido pelo meio ambiente. Muitas coisas, como o plástico, não tem um consumo muito rápido ali no meio ambiente. Não some rápido, né? O tempo de degradação é muito grande, né? Então, à medida que você vai jogando, ele vai se acumulando, porque ele demora milhões de anos, para poder ser decomposto, né? Aí entra a questão das transformações da matéria, né, no meio ambiente. Então, por isso, quando a gente trabalha lá no terceiro ano, lá no finalzinho do ano, a gente trabalha a questão de polímeros. Polímeros é a utilização de materiais provenientes de plásticos, né? Que são os polímeros aí, que demoram muito para serem degradados, né? E aí, você já imaginou esperar 1000 anos para aquele papelzinho de bala que você jogou? E é como o Denilson aqui está falando, né? A gente faz isso tantas vezes que nem percebemos. Jogamos um papelzinho no chão, às vezes a gente está dentro do carro, termina de comer alguma coisa, abre o vidro do carro, pum, joga. Né? E isso acaba poluindo o meio ambiente. Isso é só o papelzinho. Mas você pensar assim, e milhões de pessoas pensam como você. Né? Pois é. Então, assim, a gente tem que parar para refletir sobre as nossas ações e ver de que forma, né, elas estão contribuindo para isso. Né? E, de uma certa forma, tudo isso que a gente faz, elas acabam voltando para a gente. Às vezes a gente se pergunta isso mesmo. Está tendo tanto desastres ambientais. Porque eu tenho tanta irritação alérgica. Porque quando chove, alaga tudo. Né? Mas não para pensar que você causou desmatamento, que você jogou lixo, né? Que você isso mesmo. Mudou, né? Então, ações que você tem que ter um olhar diferenciado para elas. São as consequências das nossas ações também. Né? A lei do retorno. Né? E como a Ana Beatriz falou agora, né? É devolvido, seja de forma boa ou maléfica. É isso? Neto estava falando aí? Ana Beatriz. Neto falou aí. Pode falar, Neto. Pode falar. Ele falou das ilhas de plástico que a gente tem no oceano. O continente de plástico muito conhecido atualmente. Isso. E tem também essa questão da utilização desses polímeros, né, dos plásticos, né, em geral. Essa é a terceira ou segunda, cara? Oi? Essa questão da utilização de plásticos no popular, além de contribuir para isso, né, contribui também para a questão da interferência, né, na biodiversidade lá no mar, essa quantidade de plástico que é jogada aí no mar, também interfere na questão dos animais, né? Porque muitos dos animais não sabem diferenciar, né? O que é plástico e o que é comida. Que eu estava assistindo uma reportagem sobre a questão das tartarugas, né? Que acaba comendo, achando que é alimento e morrendo em consequência disso. Então, a gente contribui
muito. A gente tem que ter um olhar mais direcionado para as nossas ações e parar para pensar o que as nossas ações, as consequências das nossas ações, né? Justamente, Camila, são vários projetos, né, para tentar sanar aí esse descarte, esse desequilíbrio aí desenfreado, né? Uma coisa também que a gente precisa ver que a camada de ozônio ali, que é o nosso tema, a questão do efeito estufa, essas outras atitudes maléficas, elas também contribuem para que a gente tenha um aumento do efeito estufa. Os vidros, eles fazem aquela reflexão, né, do calor, o lixo em grande excesso também diminui ali o processo de respiração das águas do solo, a liberação de oxigênio, não é, Tia Ilza? Justamente. Quando você joga muitos dejetos diretamente no solo, no caso dos lixos orgânicos de indústrias que são lançados diretamente nos rios, isso ocasiona uma grande quantidade de matéria orgânica junto com a água. Essa reação de decomposição dessa matéria orgânica retira parte do oxigênio que tem dissolvido na água e que é necessário. Isso acaba contribuindo para a mortandade da grande quantidade de seres vivos que habitam nesses rios, né? Por falta de oxigênio, né? Que acontece para degradação de matéria orgânica, elas consomem muito oxigênio. Então, se elas consomem muito, vai faltar para outros, né? Então, por isso, esse desequilíbrio todo isso. Então, gente, quando, por exemplo, né, vocês precisarem fazer essa contextualização lógica, a gente sabe que várias ações que nós fazemos de forma maléfica e, né, ações maléficas que agridem o meio ambiente podem estar relacionadas com outros resultados, aquela questão da causa e consequência que eu sempre puxo de vocês, tá? Esse projeto do canudo é muito interessante, sim, Camille. O canudo reutilizável. Podemos seguir? Podemos. Vamos lá para nosso direcionamento, né? Agora, gente, a gente vai adentrar o nosso tema central, né, das nossas discussões, que é o efeito estufa. A gente já falou aí da questão ambiental, das nossas ações, né, que adentra aí na nossa responsabilidade como cidadão e responsabilidade social, né? O efeito estufa, na verdade, é um fenômeno que contribui. Geralmente, quem for entrando, vai desligando o microfone para não dar microfonia, né? Tem alguém dizendo que está incomodando. O efeito estufa, na verdade, gente, ele é um fenômeno natural que contribui, favorece, né, a nossa vivência na Terra. Ele é um fenômeno natural de extrema importância para a existência da vida na Terra. Ele é responsável por manter o equilíbrio na temperatura da Terra, né? Ou seja, a temperatura média global, evitando que haja o aquecimento global, ou seja, o superaquecimento do planeta. Ou seja, minha gente, o efeito estufa, ele é muito importante para a nossa sobrevivência, para que a gente consiga viver aqui na Terra, né? Uma vez que ele funciona como um isolante térmico, porém não 100%. Parte desse calor, ele tem que ser devolvido, sim. Ele é um fenômeno natural, né, que nos mantém aquecido. Ou seja, esse equilíbrio na temperatura da Terra é controlado pelo efeito estufa. Quando os raios solares atingem a Terra, parte deles são retidos e parte são devolvidos para a atmosfera. Só que, quando a gente emite uma grande quantidade de gases, né, isso pode causar um problema, porque vários gases juntos podem reagir, formando uma outra gama de gases tóxicos, né? E essa grande quantidade de gases aí presente na atmosfera no efeito estufa, eles vão impedir
que haja essa troca de emissão de calor, fazendo com que a maior parte desse calor fiquem retidos na Terra, certo? Atualmente, a gente enfrenta grandes problemas com o aumento brusco de temperatura, e tudo isso advém disso, dessa quantidade de gases, né, que são emitidos aí, aumentando cada vez mais o efeito estufa. Uma vez que a gente tem aí ó, um esquema de como que funciona o efeito estufa. A gente aí há uma troca de calor, né? A gente sabe que a Terra ela é aquecida pelo Sol, né? Só que essa troca de calor ela tem que acontecer de forma equilibrada. Se desequilibrar, vai acontecer várias reações que vai interferir no meio ambiente de uma forma geral. Isso nas águas do ar, na questão da saúde, né? Principalmente na questão da nossa saúde, interferindo até na questão de desenvolvimento econômico, que é a parte da agricultura, né? Causando aí as questões das chuvas ácidas, né? Os gases, na verdade, eles não são de todos mal, mas quando você libera muitos gases, quando você contribui para esse aumento de gases, da quantidade de gases, que na verdade a maior parte desses gases, eles advêm da queima de combustíveis fósseis, né? Ou da decomposição da matéria orgânica. Então, quando você tem muito combustível sendo queimado, quando você tem muita matéria orgânica a ser decomposta, então a quantidade desses gases ele vai aumentar sim, e numa proporção que não seria legal, né, para a gente aqui na Terra. Aí está o esquemazinho, né, mostrando como é que a radiação ela é emitida, como é que ela é devolvida e qual a função desses gases aí, né? Funciona como um ping-pong. Entra, uma parte sai, a outra tem que ficar retida para que a gente mantenha se aquecido, né? Porque senão a temperatura muito alta a gente não conseguiria sobreviver e muito baixa também não. Então tem que haver esse equilíbrio aí. A gente vai ver agora um videozinho, né? Mostrando aí como é que ocorre essa interação aí desses gases na camada de ozônio. E aí depois a gente volta falando mais um pouco sobre esses gases, certo? Paula? Só um instante. Eu achei bem interessante. A Terra e a Lua estão basicamente na mesma distância do Sol, e mesmo assim, a temperatura média na Lua é de 18 graus negativos. E pior ainda, varia de 170 graus negativos durante a noite a 100 graus positivos durante o dia, frequentemente superando as temperaturas mais quentes e mais frias já registradas na Terra. E enquanto os dias e noites na Lua são cerca de 14 vezes maiores do que na Terra, a relativamente rápida rotação do nosso planeta não é o que nos salva dessas temperaturas malucas. O que nos protege é a nossa atmosfera. Durante o dia, ela serve como um escudo, bloqueando os raios solares mais nocivos e cerca de 1/3 da luz. Ao mesmo tempo, ela retém radiação infravermelha, também conhecido como calor, que irradia para fora da nossa superfície aquecida pelo Sol, evitando que a gente congele durante a noite. Para que a nossa atmosfera absorva qualquer tipo de radiação, ela precisa ter algumas partículas eletricamente carregadas para que as ondas eletromagnéticas trabalhem. E a maior parte da nossa atmosfera é composta de moléculas de gases que não têm uma carga elétrica. Elas todas têm um número equilibrado de prótons positivos e elétrons negativos. Mas algumas moléculas mantêm a maioria dos seus elétrons negativamente carregados de um lado, criando um desequilíbrio que permite balançar de um lado para o outro, absorvendo a energia de raios infravermelhos que passam por ali. Por exemplo, a água, o ozônio e o óxido nitroso são todos desequilibrados eletricamente, então todos conseguem absorver a radiação infravermelha. Depois, há gases como o dióxido de carbono e o metano. Teoricamente, nenhum deles é desequilibrado para os lados, então eles não parecem capazes de absorver qualquer calor. Mas, na verdade, moléculas de gases não ficam imóveis. Elas esbarram umas nas outras bilhões de vezes por segundo, se jogando para todos os lados, vibrando e girando. E acontece que ambas as moléculas de dióxido de carbono e metano passam a maior parte do tempo dançando, permitindo que elas absorvam os raios infravermelhos e ajudem a isolar a Terra. Mesmo que muitos diferentes tipos de moléculas possam absorver radiação infravermelha, a grande maioria da nossa atmosfera não consegue, pois é feita de nitrogênio e oxigênio, que não possuem um desequilíbrio em sua carga mesmo quando vibram. De qualquer maneira, aquele 1% estável absorve tão bem os raios que consegue interceptar cerca de 90% do calor que tenta escapar da Terra. Cada raio capturado faz um passeio pela atmosfera e a maioria acaba retornando para a superfície pelo menos uma vez antes de escapar para o espaço. Nós não precisamos visitar a Lua durante uma noite congelante para saber o quão importante esse jogo de pinball com os raios é importante para a Terra.
Registros de temperatura dos nossos climas mais frios mostram que pequenas variações do dióxido de carbono produzem grandes mudanças na temperatura. Eles mostram também que, em comparação com os últimos 800 mil anos, o jogo hoje é muito, muito mais difícil. Pronto. Mediante esse videozinho aí que a gente viu, né? A gente consegue ver aí quão importante é esses gases, mas também conseguimos ver também como é que funciona, né? Essa questão da transmissão e irradiação dos raios ultravioleta, né? E qual a função dos gases nesse processo do efeito estufa. Mais uma vez, o efeito estufa não é algo ruim. Ruim são as nossas ações que alteram o equilíbrio do efeito estufa, né? Os gases do efeito estufa, eles funcionam como uma espécie de manta protetora, que impede que esse calor seja devolvido, né, como a gente viu aí no vídeo, para o espaço, absorvendo e aprisionando parte deles e devolvendo parte para a atmosfera. Esses gases isolam o nosso planeta, né? Quando a gente fala, gente, de efeito estufa, o que nos vem à mente, né, é a visão de uma estufa de vidro, né? Porque quando a gente fala de estufa, a gente já remete àquela questão de um local fechado, né, parede, teto de vidro, que absorve o calor, mas que não consegue devolver para o meio ambiente, né, que são aquelas grandes estruturas que são feitas na questão da agricultura, né, para que as plantas cresçam rapidamente. Então, o efeito estufa ele funciona dessa forma também. Porém, quando essa temperatura ela é muito alta, isso pode causar danos a gente, né? E os gases do efeito estufa, eles geralmente no espaço eles têm aí uma quantidade que hoje em dia não seria o adequado, né? A gente sabe que hoje em dia as temperaturas aqui nem tanto, mas tem cidades que as temperaturas se elevaram tanto que as pessoas acabam passando mal em determinadas épocas do ano, né? Aí pode passar, Paula. Aí a gente viu como funciona, né? A gente viu também qual a função dos gases. Já pode partir para os principais, né? Os principais gases do efeito estufa. Os principais gases, minha gente, do efeito estufa, que são os maiores responsáveis, são dióxido de carbono, metano, eu esqueci de botar o celular no silencioso, mas tudo bem. Dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e também os compostos derivados dos grupos dos alocarbonos, que são os hexafluoro de enxofre, né? São os hidrofluorocarbonos e o perfluorocarbono, né? São esses carbonos aí. A gente colocou aqui alguns, porém, assim, o dióxido de carbono, ele lidera a emissão, até mesmo pela questão do crescimento econômico, né? Ou seja, hoje em dia, é muito combustível fóssil sendo queimado, é muita gasolina aí sendo utilizada, né? Então, isso contribui muito, né, para a emissão do dióxido de carbono. O dióxido de carbono, minha gente, CO2, ele é mais abundante, sendo liberado em uma série de atividades humanas, como queima de combustíveis fósseis, o desmatamento. O dióxido de carbono é utilizado como referência para os demais gases poluentes. O gás metano, CH4, ele é produzido principalmente pela decomposição da matéria orgânica, como eu já havia falado. A matéria orgânica, quanto mais lixo você jogar na natureza, mais matéria orgânica vai ter aí para ser decomposta, né? Então, a matéria orgânica, quando ela é decomposta, ela libera gás metano, que é o que a gente encontra aí nos lixões, né, nos aterros sanitários. Aí muita gente pergunta assim, por que, professora, que às vezes nos lixões tem incêndio? Porque, como a maioria dos gases, né, o gás metano é um gás inflamável, né? Quando ele é liberado em grande quantidade, e geralmente esses aterros sanitários são em locais abertos, né, a temperatura do sol é muito grande, às vezes ele sofre combustão aí, queima, né? E acontece aí os incêndios nos aterros sanitários, né?
Licencinha, Ilza, só arrematando, Ilza tocou num ponto aí sobre a questão do desenvolvimento, do crescimento econômico, relembrar para a galera da terceira série que a gente viu um pouquinho desses conceitos, e o crescimento econômico beneficia determinados grupos que são altamente poluentes, como grandes empresários, grandes donos de industriais, de centros industriais, pessoas que precisam estar à frente de ações para a sustentabilidade, mas que, infelizmente, visando o crescimento econômico, que é aquele dado no qual há uma maior arrecadação de capital, eles deixam de pensar no desenvolvimento econômico, que é aquela parte onde toda a comunidade, toda a sociedade recebe benefícios. E aí, um dos benefícios que está dentro da agenda, né, das metas que a gente tem que cumprir para uma melhoria na sociedade mundial é a conservação do meio ambiente, porque quando o meio ambiente está conservado, todos são beneficiados, tá? Então, só para vocês lembrarem desse conceito, que muitas vezes a gente vai voltar a falar sobre crescimento econômico, porque é um dos vilões quanto à poluição, tá? Continuando aqui, falando dos principais, o gás metano também, gente, ele é utilizado em áreas de alagamento para reservatório de usinas de energia elétrica, né? E na criação de gados para a pecuária, né? Ele tem um poder de aquecimento global 20 vezes maior do que o dióxido de carbono. Ele é liberado em menor quantidade do que o dióxido de carbono. O dióxido de carbono é considerado maior porque ele é muito emitido. A quantidade é muito maior, certo? Então, assim, devemos ter consciência dessas emissões aí e da quantidade, que é para a gente saber o quanto que a gente está contribuindo para tudo isso, né? Vamos continuar aqui. O óxido nitroso vem do tratamento de dejetos de animais ou uso de fertilizantes, que é o que eu falei, a questão da agricultura, né? Que também contribui para o aquecimento global. Da queima de combustíveis fósseis também e de alguns processos industriais. Sua influência sobre o efeito estufa chega a ser 310 vezes maior do que o dióxido de carbono ou o gás carbônico, né? Então, assim, se a gente parar para pensar, a maior parte desses poluentes, ele advém da queima, da combustão de algum combustível fóssil, certo? Então, assim, a emissão deles está aumentando cada vez mais, né? Lembrando aí, alguém colocou aí nos comentários, né? Isso diminuiu nesses últimos dias por conta da necessidade de ficarmos em casa, né? E aí o grupo dos halocarbonos, como eu já havia falado, o hexafluoreto de enxofre, que é utilizado sobretudo como isolante térmico e é condutor de calor, viu? Sendo mais perigoso, pois ele, além o aquecimento já é grande, ele contribui ainda mais. O seu poder sobre o aquecimento global chega a 23.900 vezes maior do que o dióxido de carbono. Hidroclorocarbonos, né, surgiram aí como uma necessidade, né, alternativa aos clorofluorocarbonos. São gases utilizados em refrigeradores, né, geladeiras e tudo mais, aerosóis, mas que foram aposentados, né, por ser comprovado que causava alguns problemas de saúde, ele foi substituído, né? E também por ser uma ameaça para a camada de ozônio, né? Ele pode aquecer, né? O poder de aquecimento dele gira em torno de 140 e 11.700 vezes maior do que o dióxido de carbono. E por último aí o perfluoreto de carbono, né? Perfluorocarbono, que vem dos refrigerantes, solventes, né? Utilizado lá para dissolver tintas lá, né? Utilizado nas tintas, espumas e aerosóis. Indústrias de cosméticos, seu potencial sobre o efeito estufa chega a ser 6.500 a 9.200 vezes maior do que o dióxido de carbono. O dióxido de carbono, ele é utilizado como referência por ser o que é mais emitido. Então, assim, tem outros que é mais
digamos, polui mais do que ele. Mas pela quantidade que é emitido, não é considerado o maior, né? Porque a gente sabe que as nossas ações e a quantidade de gases que a gente libera em algumas coisas que a gente faz, contribui exacerbadamente, como o povo fala, né? Para que isso aconteça. E assim, a gente tem que parar para pensar que esses gases, gente, quando a gente vê lá a questão do estudo dos gases, o comportamento dos gases, os gases, eles, além de serem inflamáveis, fazem mal para a saúde, quando eles interagem, eles podem sofrer, como posso falar, eles podem sofrer reações e liberar novas substâncias, entendeu? Então, assim, tem muito desses gases que, quando entram em contato com o vapor d'água que existe aí na atmosfera, ele pode liberar ácidos. Então, assim, a gente para se perguntar de que forma o efeito estufa vai interferir na questão da agricultura. Não só na questão da temperatura, mas também na questão da fertilização dos solos, né? Porque à medida que que a atmosfera está poluída, quando alguns gases entram em contato com a água da chuva, ele altera o pH dessa água. A gente sabe que o pH da água neutro é 7. Quando esse pH ou ele é alterado para menos ou para menos é ácido, para mais de 7 é básico. Porém, quando esse pH se torna ácido, aí advém aquela ideia de chuvas ácidas. A chuva ácida, ela advém justamente disso. Sabemos que o pH da água é 7, né? E quando o dióxido de carbono, que é o CO2, presente na atmosfera, se dissolve na água da chuva, ocorre a formação de ácido carbônico, né? E, portanto, o pH da água, que é neutro, que é 7, né? Quando há interferência aí do dióxido de carbono, ele varia de 5 a 5,6, né? E aí, quando essa água cai no solo, com essa acidez toda, ela vai interferir na fertilidade desse solo com toda certeza, né? Aí, como acontece, né? A questão das chuvas ácidas. O nitrogênio também, né? E o oxigênio são duas moléculas presentes aí na atmosfera, né? E quando eles reagem, formando monóxido de nitrogênio, né? Que também é um pouco tóxico, um pouco não, é muito tóxico. A maioria desses gases, quando reage, libera ácidos, e esses ácidos, de uma certa forma, contribuem para o desequilíbrio, né, do efeito estufa, da camada de ozônio, interfere na nossa vida de muitas formas, né? A gente acha que às vezes é só aquecimento, não é? Às vezes, uma vez eu fui para São Paulo e quando a gente chegou no início, assim, entrando na cidade, eu vi aquela fumaça, eu pensei que estava acontecendo um incêndio. Só que quando eu parei para observar, era gases. Ou seja, porque ali havia uma grande concentração de queima de combustíveis fósseis, né? E, consequentemente, eles ficam pairando sobre a cidade. Então, hoje em dia, eu creio que deve estar bem menor por conta dessa quantidade, né? Então, assim, os gases, ele contribui, mas quando emitido de grande quantidade, eles podem contribuir para o desequilíbrio, sim, e isso causar sérios danos às nossas vidas, né? Às nossas ações cotidianas. E as principais causas, a professora Tamires vai relatar agora para a gente, né? Então, como a Ilza já falou para vocês, a Ana Paula também já citou, que o efeito estufa ele é muito importante porque é ele que mantém, que aquece a Terra, que mantém, que deixa existir sobrevivência na Terra, não é isso? Então, o que não é bom é o excesso desses gases que Ilza acabou de citar, certo? Então, qual é o problema? É que algumas ações, tipo aquelas ações que foram citadas no início, sobre o meio ambiente, algumas ações humanas que aumentam a liberação desses gases e intensificam o efeito estufa, não é isso? Então, aí assim, com esse aumento, com essa intensificação,
vai gerar um outro problema, que é o aquecimento global. E o que causa esse aumento? Como o Ilza já falou, né? Isso, poluição dos rios e mares, o desmatamento, que nós vemos que aqui no Brasil existe muito desmatamento, né? Isso, as queimadas, o lixão, a agropecuária, a pecuária, os automóveis nas queimas de combustíveis, né? E o maior causador de todos os tempos, que é a economia. Por que a economia? Vamos dizer assim, empresas, as grandes empresas, não é isso? Quanto mais empresas ou indústrias existirem, mais poluição de ar nós teremos, não é isso? Quanto mais dinheiro, quanto mais empregos, quanto mais trabalhadores, mais eles terão condições de comprar automóveis. Com isso, vai existir a queima de combustíveis, não é isso? E tudo isso aumenta, intensifica o efeito estufa, provocando o aquecimento global. Agora vamos frisar um ponto, né? Assim, falar um pouquinho sobre a pandemia. Nós estamos passando por isso tudo, né? Isso, por essa pandemia, essa grande pandemia que está acabando com o mundo todo, esse coronavírus, né? E nós sabemos que não está sendo bom passar por essa pandemia. Né? Isso por quê? Porque nós estamos deixando de fazer nossas atividades, nós estamos deixando de ir para a escola, de voltar aos trabalhos, de voltar à vida normal, não é isso? Porém, isso está acabando com todos nós. Mas está existindo uma coisa boa, que é o quê? A preservação do nosso planeta. Por quê? Vamos pensar na quantidade de gás carbônico, não é isso que Ilza falou agora há pouco. Há 3 a 4 meses atrás, a quantidade era muito grande de gás carbônico que estava sendo exposta no nosso planeta, não é isso? Hoje, por causa dessa pandemia, diminuiu bastante. Por quê? As pessoas estão em casa, não estão saindo tanto nos automóveis, as indústrias estão voltando a pouco, certo? Mas pausaram um tempo e melhorou bastante o nosso planeta. Há um tempo atrás, eu até publiquei, acho que foi uma rede social minha no Instagram, que eu até comentei com Ilza, Ana Paula e Bira, não é isso? Que a Terra finalmente recuperou o maior buraco na camada de ozônio, acima do Ártico. E 1 milhão de quilômetros quadrados, o tamanho desse buraco da camada de ozônio, não é isso? Então, isso aconteceu devido à pandemia. Então, está sendo ruim para a gente, porém está sendo muito bom para o nosso planeta. Por quê? E é bom que a gente pare e pense e diga, pare e pense e reflita o quanto essa pandemia está sendo importante para o nosso planeta. Não é isso? Está sendo ruim para a gente, mas importante para o nosso planeta. E quem sabe nós estávamos precisando disso para refletir, para parar um pouco, para pensar sobre tudo que está acontecendo, não é isso? Então, até Denilson falou, se eu não me engano, eu acho que foi Denilson, que ele falou sobre a pandemia, não foi, Denilson? Que ultimamente, devido a essa pandemia, a poluição do ar diminuiu. Isso diminuiu muito, diminuiu bastante. Não é isso? Nós não tem pessoas nas praias, nós estamos vendo que não tem muita poluição, não é isso? Então, tudo, devido à pandemia, ao falar do meio ambiente, está melhor por causa disso. Porque as nossas ações humanas, não é isso? Que faz com que aumente esses gases, que fazem com que aumente o efeito estufa, que fazem com que o aquecimento global venha, não é isso? Então, as causas vêm disso, das poluições, dos automóveis, das indústrias, não é isso? Então, o que vocês têm a fazer é se conscientizar, refletir um pouco, a partir desta pandemia, tudo que está acontecendo no nosso meio ambiente. Conscientização é muito importante, não é, professora Tamires? A gente tem que ter consciência do que a gente faz e o que isso vai causar, né? Quais as consequências. Talvez agora, dentro de casa, vendo da nossa janela, a gente consiga ter consciência disso e, que nem Neto falou, voltar aí à socialização depois disso tudo com uma visão mais
consciente, né? Do Com que a gente certeza. faz e das consequências, né? Aham.